Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz de conhecimentos gerais. Dessa vez trago 15 questões de nível difícil. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? Pergunta número 1. Quem foi a única pessoa na história a receber o Prêmio Nobel em áreas científicas diferentes? Albert Einstein, Linus Pauling, Mahatma Gandhi, Marie Curie ou Stephen Hawking? A resposta correta é Marie Curie. A cientista Marie Curie venceu o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o Prêmio Nobel de Química em 1911. Ela foi responsável pelo desenvolvimento da teoria da radioatividade e pela descoberta de dois elementos químicos, rádio e polônio. Pergunta número 2. Qual a obra de arte mais cara já arrematada em um leilão? O Grito, de Edvard Munch. Intercâmbio, de Willem de Kooning. O Sonho, de Pablo Picasso. A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Ou Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. A resposta correta é Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. O quadro Salvator Mundi, conhecido como O Último da Vinci, foi arrematado por um príncipe árabe em um leilão pelo valor de 450,3 milhões de dólares, cerca de 2,4 bilhões de reais. Essa é a obra mais cara já vendida. Uma curiosidade interessante é que a autoria do quadro é discutida. Segundo especialistas do Museu do Louvre, França, Da Vinci apenas ajudou na produção do quadro. O provável é que a obra tenha sido pintada por um ajudante em seu ateliê. Pergunta número 3. Pela primeira vez na história, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas, devido à Covid-19. Quais as edições que foram canceladas? Berlim 1916, Tóquio 1940 e Londres 1944. Berlim 1916, Paris 1940 e Londres 1944. Antuérpia 1920, Berlim 1936 e Londres 1948. Estocolmo 1912, Antuérpia 1920 e Berlim 1936. Ou Tóquio 1916, Londres 1940 e Berlim 1944. A resposta correta é Berlim 1916, Tóquio 1940 e Londres 1944. A sexta Olimpíada, que seria disputada em Berlim em 1916, foi cancelada por causa da Primeira Guerra Mundial. Já os conflitos da Segunda Guerra Mundial foram o motivo do cancelamento de duas edições dos Jogos Olímpicos, a 12 Olimpíada, que seria disputada em Tóquio, 1940, e a 13 Olimpíada, que seria disputada em Londres, 1944. Londres permaneceu sendo a sede da 14 Olimpíada, a primeira após a Segunda Guerra Mundial em 1948. Pergunta número 4. Qual o país mais novo do mundo? Timor-Leste, Kosovo, Montenegro, Sudão do Sul ou Palau? A resposta correta é Sudão do Sul. O Sudão do Sul tornou-se independente em 2011 e representa o país mais novo do mundo. As outras alternativas também representam jovens países: Timor-Leste, 2002, Kosovo, 2008, Montenegro, 2006 e Palau, 1994. Pergunta número 5. Quem são a atriz e o ator com mais indicações ao Oscar? Catherine Hepburn e Jack Nicholson. Mary Streep e Spencer Tracy. Mary Streep e Jack Nicholson. Catherine Hepburn e Marlon Brando. Ou Mary Streep e Al Pacino.
A resposta correta é Meryl Streep e Jack Nicholson. Meryl Streep já foi indicada 21 vezes ao Oscar, sendo conhecida como a melhor atriz de todos os tempos. Jack Nicholson já foi indicado 12 vezes ao prêmio. Pergunta número 6. Qual a maior operação militar da história, que contou com o deslocamento de 3,8 milhões de soldados? Operação Tempestade no Deserto, Exército dos Estados Unidos na Guerra do Golfo. Operação Overlord, aliados na Segunda Guerra Mundial. Operação Barbarossa, países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Operação Michael, Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. Ou Operação Dollfall, aliados na Segunda Guerra Mundial. A resposta correta é a Operação Barbarossa, países do eixo na Segunda Guerra Mundial. A Operação Barbarossa, comandada por Hitler, foi a maior ação militar da história. O objetivo era a invasão da União Soviética, mas o Exército Vermelho, sob o comando de Stalin, conseguiu conter a invasão e impor a primeira grande derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Pergunta número 7. Quem foi a primeira mulher a viajar para o espaço? Sally Ride. Valentina Tereshkova. Katrin D. Sullivan. Svetlana Savitskaya. Ou Mae Jemison. A resposta correta é Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova foi a primeira cosmonauta, equivalente soviético a astronauta, a viajar para o espaço em 16 de junho de 1963. As outras também são mulheres pioneiras. Sally Ride, primeira mulher a viajar para o espaço pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Katrin D. Sullivan, primeira norte-americana a caminhar no espaço. Svetlana Savitskaya, primeira mulher a voar em uma estação espacial. Mae Jemison, primeira mulher negra a viajar para o espaço. Pergunta número 8. Quem foi a primeira mulher a se eleger presidente de um país? Dilma Rousseff. Cristina Kirchner. Vigdis Finnbogadóttir. Margaret Thatcher. Ou Jacinda Ardern. A resposta correta é Vigdis Finnbogadóttir. A Islândia foi o primeiro país do mundo a eleger uma mulher como presidente. Vigdis Finnbogadóttir foi eleita em 1980 e governou o país por 16 anos, de 1980 a 1996. Pergunta número 9. Quem foi a mulher negra que se recusou a ceder o lugar num ônibus para um homem branco e marcou a luta pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos em 1955? Rosa Parks. Angela Davis. Elaine Brown. Joanne Robinson. Ou Kimberlé Crenshaw. A resposta correta é Rosa Parks. O ato ocorreu na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, em 1º de dezembro de 1955. Rosa Parks foi detida, mas sua desobediência serviu de exemplo e foi importante para a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Pergunta número 10. Qual o nome do quadro de René Magritte em que se lê a inscrição Ceci est pais unipipe, isto não é um cachimbo? O Jockey Perdido. A Procura do Absoluto. O Espelho Falso. Reprodução Proibida. Ou A Traição das Imagens. A resposta correta é A Traição das Imagens. A obra Traição das Imagens, La Trahison des Images, em francês, foi pintada em 1929 pelo artista belga René Magritte. Nela, lê-se a frase que indica que o espectador vê não é um cachimbo, ceci est pais unipipe, mas uma imagem, uma representação de um cachimbo. Pergunta número 11. Qual foi a célebre invenção feita por Robert Kahn e Vint Cerf? Televisão. Internet. Telefone celular. Rádio gravador. Ou fones de ouvido.
A resposta correta é internet. Robert Kahn e Vint Cerf criaram o TCP/IP, que permite a comunicação e a troca de documentos entre computadores distintos. Pergunta número 12. Quem foram os primeiros escaladores a conquistar o pico do Everest? Edmund Hillary e Tenzin Norgay. Hans Meyer, Ludwig Purtzeller e Johannes Knialalauvo. Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Erwin Schneider e Arnold Averger. Ou Maurice Herzog e Louis Lachenal. A resposta correta é Edmund Hillary e Tenzin Norgay. Em 29 de maio de 1953, Edmund Hillary, Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, Nepal, foram os primeiros alpinistas a chegarem no topo da montanha mais alta do mundo, o Everest, a 8.848 metros de altitude. Pergunta número 13. Qual o lugar mais profundo dos oceanos? Fossa de Bentley. Fossa de Tonga. Fossa de Java. Fossa das Ilhas Sanduíche. Ou Fossa das Marianas. A resposta correta é Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo do planeta. Sua profundidade atinge os 10.984 metros. Pergunta número 14. Quanto tempo durou o regime do apartheid na África do Sul? 51 anos. 46 anos. 37 anos. 28 anos. Ou 22 anos. A resposta correta é 46 anos. O regime de segregação racial, conhecido como apartheid na África do Sul, durou de 1948 a 1994. No dia 10 de maio de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente, decretando o fim do regime. Pergunta número 15. Qual o nome do evento astronômico responsável pelo dia mais longo do ano? Equinócio de outono. Solstício de inverno. Solstício de verão. Equinócio de primavera. Ou solstício de outono. A resposta correta é solstício de verão. No solstício de verão o planeta atinge a sua máxima inclinação em relação ao Sol. Pela incidência direta do Sol sobre o trópico, nesse dia, o hemisfério fica um maior tempo recebendo luz solar, marcando o início do verão e o maior dia do ano. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo quiz.